Bom, turma, começando mais uma vez de forma atípica. Eu tô me acostumando já a começar os vídeos assim, né? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham, tá? E o que vocês estão achando desse modo pitoresco, tá? Então, gente... esqueci de tirar a escada daqui. Então, gente, bora pro nosso chevette. Olha aí. Depois de um bom tempo, chevette desencantado, tá aí o chevetinho já pronto, limpinho, pra gente retomar os trabalhos dele, tá? Lembrando, tá, pessoal, que esse chevette não é restauração, ele é uma reforma. Ele teve, se não me engano, eu vou dar uma olhada nas publicações dele, mas creio que um ano mais ou menos, um ano e alguma coisa parado, guardado lá no canto onde está o golzinho, 95, por N situações, questões pessoais do proprietário, coisa e tal, lá. Então agora, depois de um longo tempo, turma, a gente vai retomar esse chevette aqui, terminar a reforma dele. Porque, pessoal, desse chevette, para quem não lembra, tá? Que eu tô sem suporte, tá? Para quem não lembra, esse chevette veio para ser feita uma reforma. E nessa reforma a gente encontrou bastante problema, certo? A abertura aqui do vigia traseiro, a mala foi 100% reconstruída, a mala, desde longarina, pano traseiro, lateral e tralalá, tá, gente? Claro, não seria o contexto de uma reforma, né? Mas como eu sempre explico para vocês, o que acontece? Numa reforma, quando a gente se debate com esse tipo de situação, a gente tem que entrar em contato com o proprietário, explicar o que está acontecendo e esperar o ok, né? Claro, se o proprietário não dá o ok para a gente segue com os trabalhos do carro em si e deixa para trás, né? Mas como, graças a Deus, nesse ponto o proprietário foi super bacana, topou, vestiu a camiseta com a gente. Então essa traseira, deixa eu vir um pouquinho para cá, essa traseira aqui, ela foi praticamente 100% reconstruída, tá, pessoal? Desde do assoalho até a parte de cima, onde está aqui o vigia, porque essa parte interna aqui, esse suporte interno, nem isso tinha mais no chevette, né? Então agora daqui para frente vamos seguir. Tá aqui, o proprietário já trouxe uma tampa nova para a gente substituir. Porque, pessoal, a tampa do carro mesmo morreu. Não compensa fazer, porque o chevette é carro que a gente consegue peças de reposição nos desmanches ainda, né? Em vista da tampa do chevette, que literalmente morreu, e a gente ia ter que fazer uma tampa praticamente do zero, como foi a situação do nosso Corcel 75, que aí, lógico, é um caso à parte, porque a gente não consegue uma tampa em boas condições, vamos dizer assim. Então o Corcel 75 a gente teve que refazer a tampa do zero, aproveitando da tampa original mesmo 30% da tampa, os outros 70% a gente teve que fabricar, desde o reparo do pano externo, quanto praticamente a estrutura inteira por dentro da tampa. E não é o caso aqui do nosso chevette, porque a gente encontra ainda peças de reposição, e a tampa lá, com muito custo, o nosso proprietário conseguiu uma tampa para a gente substituir. Tá, gente? Então eu vou me organizar aqui. Tá começando a chover para ajudar também, né? Porque o nosso clima aqui no sul ultimamente está bem estranho. Chove, faz calor, faz frio, abre sol, tá bem complicado mesmo para primavera, né? Mas então, gente, eu vou me organizar aqui e pôr a câmera no suporte e bora começar os trabalhos aqui do nosso chevette, né? Claro, lembrando, tá, pessoal? Essa abertura de mala eu fiz gabaritando essa abertura pela tampa velha. Eu já experimentei a tampa que o rapaz trouxe, uma tampa original, GM original a tampa, mas
eu vou ter que ter um certo retrabalho que logo lá, agora em seguida já explico para vocês aí, tá, turminha? Então eu vou me organizar, pôr a câmera no suporte e bora lá. E vocês que estão chegando agora, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para dar uma força pra gente, YouTube entender que a gente está largando conteúdo bacana para vocês, tá, pessoal? Outra coisa, comenta, gente, que ajuda bastante o nosso canal a ter uma boa relevância e o YouTube começar a indicar os nossos vídeos aí, não só para vocês, mas para o pessoal aí Brasil afora. Tá, turma? 2 segundinhos e eu já volto aí com vocês. Bom, pessoal, dando início então ao nosso retrabalho aqui do nosso Chevette 78, tá, pessoal? Aqui a tampa que o proprietário nos trouxe, a princípio uma tampa muito boa, bem íntegra até então, mas com suas peculiaridades, tá, pessoal? Por quê? Deixa eu vir aqui para trás para vocês entenderem. Mais uma vez uma explicaçãozinha rápida, tá? Essa traseira aqui, pessoal, toda essa traseira, desde alojamento de lanterna, entrada de mala, tá, gente? A gente refez por esta tampa aqui, ó. Era a tampa que estava no Chevette, gente, estava no carro. Só que essa tampa, pessoal, ó, ela já teve muito retrabalho, já teve muito remendo. Deixa eu virar ela aqui para vocês entenderem. Já teve muito retrabalho, muito remendo. A estrutura está completamente perdida, morreu a estrutura. Aqui foi remendo em cima de remendo e acabou apodrecendo. Lá embaixo também. Então ficou uma tampa muito retrabalhada, muito remendada, que não ia compensar. Aí o proprietário nos trouxe essa aqui. Só que onde é que está o problema desta tampa agora em relação ao carro em si, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Ó, os gaps. Nada bate com a tampa que veio, tá, pessoal? Olha aí. O lado aqui do carona, a tampa tá por cima. A tampa tá por cima da lateral, gente, do carro. E sem contar, gente, que se eu empurrar, ó, eu empurro o carro e a tampa não vai, ela não senta, ela não alinha, tá, gente? Por que disso, tá, pessoal? Porque essa... Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão aqui. Vamos lá. Aqui. Deixa eu pôr aqui no chão. Porque toda essa entrada de mala, pessoal, isso tudo aqui foi refeito, tudo foi fabricado. Toda essa entrada de mala, aqui é onde fica alojado o vigia traseiro. Ah, não estou falando do restante, tá? Toda essa entrada de mala foi refabricado, foi refeito, tá, pessoal? E eu alinhei toda essa parte de cima aqui, desde do alojamento do vigia traseiro, pela tampa velha, pessoal. Porque eu não tinha... Deixa eu virar ela pra cá. Hoje eu tô meio atrapalhado aqui, tá, gente? Porque eu não tinha esta tampa aqui. Olha aí, pessoal. É uma tampa bem íntegra, tá? Tá com todo o desenho dela de estrutura ainda, tá? Claro, ali, pessoal, tem um machucadinho. Aqui tem outro machucadinho. Mas em vista da tampa que estava no carro, essa aqui tá zero.
É fácil de resolver, é fácil de solucionar. Só que o que está me impedindo agora? Eu vou ter que fazer todo esse retrabalho aqui, tá, pessoal? As dobras aqui, ó, onde vai borracha, onde senta a tampa para dar o gap certinho. Tudo isso, gente, eu fiz pela tampa velha, que já está muito massacrada, né, gente? Então, eu vou ter que dar todo esse retrabalho nessa entrada aqui, tirar o vigia fora e dar todo o retrabalho nessa entrada para poder alojar essa tampa aqui, ó, que o proprietário me trouxe, e conseguir acertar os gaps de novo no carro por esta tampa. Complicado, pessoal. Complicado mesmo. Isso se chama o retrabalho, né? Porque, pessoal, infelizmente o proprietário me demorou demais o tempo que... Na época, quando a gente estava fazendo essa entrada de mala aqui, eu já tinha avisado o proprietário, né? E por A mais B, sei lá qual motivo, o proprietário me levou muito tempo para conseguir a tampa, tá? E eu acabei fazendo essa entrada de mala, eu acabei ajustando todos os gaps da traseira do carro aqui pela tampa velha. Uma tampa que foi muito retrabalhada, foi muito judiada, podre, que não compensa fazer, né? Então toda essa traseira ela foi refeita pela tampa velha. E agora, gente? Agora, como a gente diz aqui no sul, agora a porca torceu o rabo. Por quê, turminha? Eu vou ter que dar todo o retrabalho nessa traseira. E é praticamente trabalho perdido do que foi feito aqui, né? Porque foi feito todas as peças novinha, apesar de já tá meio surrada já essa traseira, de estar guardado, mas foi feita toda a traseira com chapa nova, peça nova, gente. E agora eu vou ter todo o retrabalho de abrir parcialmente, ter que refazer para poder bater os gaps da tampa que veio, gente. Complicado. Isso aí é o que mais nos prejudica dentro da oficina, dentro de uma restauração ou dentro de uma reforma. Porque, gente, quando a gente precisa de peça de reposição, que a gente não vai fabricar peça, mas a gente precisa da peça de reposição, porque a peça que está no carro morreu, já não tem mais solução. Claro, a não ser que numa restauração a gente vá fabricar a peça nova, aí é outros 500, né, gente? A gente fabrica a peça, ajusta o carro, ajusta os gaps pela peça que foi refeita, né? Que não está sendo o caso aqui do Chevette. Então, o que eu vou fazer a princípio, tá? Primeira coisa, tá, pessoal? A minha intenção já era de arrancada mexer nessa entrada aqui, espetar a tampa no lugar, refazer os gaps e seguir em frente. Mas como, gente, tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês de novo. Mas como tem os machucadinhos nas pontas ali, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a remoção dessa tampa. Vou resolver os machucadinhos que ela tem. Até por um lado é bom já fazer a remoção, porque a gente já tem uma panorâmica geral de como tá a tampa que o proprietário trouxe. Se tiver que fazer algum retrabalho, alguma coisa além dos dois pontos que eu achei ali, a gente já resolve, já deixa 100%. A tampa estando 100%, aí sim a gente pula para cá, para espetar a tampa no lugar e já resolver essa entrada de mala e resolver esses gaps aí. Tá, pessoal? Então eu vou ajeitar as coisas aqui de novo, porque a intenção era uma, já de espetar a tampa no lugar e já sair trabalhando, fazendo, acontecendo, mas infelizmente a gente vai ter que mudar o contexto e passar para a tampa primeiro, para depois chegar na abertura de mala e depois seguir o restante do carro aí, da questão da reforma dele. Tá, pessoal? Então eu vou ajeitar todo mundo e bora lá começar a fazer a remoção dessa tampa aí.
Bom, pessoal, tendo as primeiras impressões aqui da nossa estrutura, tá? Aqui esse trecho eu deixei, que eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá? Tendo as primeiras impressões da nossa estrutura, pessoal, é como diz o ditado, né? Olha aí. Não existe almoço grátis. Não existe, pessoal. Olha só a situação. Chegar bem de perto aí para vocês poderem ver, ó. Olha só a situação, gente. Aqui já corroeu todo mundo já, ó. E eu tô pertinho para vocês acompanharem, ó. Olha aí, pessoal. Complicado, né? Aqui também, ó. Opa. Aqui já chegou a furar também. Então, é aquela coisa, né, turma? Não existe almoço grátis. Vamos pro outro lado. Bem de pertinho para vocês acompanharem. Olha aí. Chapa extremamente brocada já. Aqui já furou. Aqui já furou, tá, pessoal? Olha aí. Aqui é a parte da estrutura, tá, pessoal? E esse lado aqui, ó, é o lado melhor, porque em vista do lado de lá, aqui eu ainda tenho este gabarito aqui, ó, sendo que deste lado aqui não tem. Por quê, pessoal? Até tinha, só que estava feito na massa plástica. Até tinha, mas fizeram na massa plástica este gabarito aqui, ó. Tá? Então eu só tenho esse lado aqui como referência, tá, pessoal? E o intuito aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo um ângulo para vocês entenderem o porquê que eu deixei aqui. Ó, vocês estão... Opa, botei o dedo na frente da lente. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Ah, agora sim. Que tá tudo crespo aqui, ó. Tá tudo crespinho, ó. Tá? Qual é o intuito desse crespo, tá, pessoal? Isso aqui é uma textura, provavelmente um bate-pedra que foi colocado aqui. Claro, não só aqui na tampa inteira, tá? Porque quando a gente vai fazer algum trabalho, e como aqui foi feito todo o trabalho com massa plástica, certo? Aqui foi feito todo o trabalho com massa plástica também. Como eu costumo dizer, tá, turma? Não era funileiro, era artista plástico. Então foi aplicado esse bate-pedra aqui, ó. Vamos ver se eu consigo de novo. Ó, foi aplicado esse bate-pedra aqui, ó, para texturizar e esconder um pouco dos defeitos que ficou pro lado de dentro, né? Turma, complicado. Como a gente costuma dizer, né? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento, né? Então, turma, o que eu vou fazer aqui, tá? Claro, não tô reclamando, porque essa tampa aqui, ó, em vista da tampa do carro mesmo, tá dando de 10 a 0 aí no campeonato, né? Porque a tampa do carro mesmo sequer estrutura tinha, né? Então o que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou seguir fazendo a remoção. Eu tô com os óculos embaçados já. Eu vou por causa do pó, tá, gente? Esqueci de limpar o óculos. Então eu vou seguir fazendo a remoção. Vou tirar agora aqui, que aqui eu deixei para mostrar para vocês, tá? Vou virar a tampa do lado contrário, fazer a remoção da parte externa agora para a gente descobrir como tá essa chapa aí. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a tampa 100% removida e o que a gente vai fazer com esta tampa aí, tá, pessoal? Bom, pessoal, tirando o piso da oficina, que nevou mais uma vez, tampa totalmente removida. Olha aí, pessoal, deu um puta trabalho de remover essa tampa aqui, muito material.
Muito material mesmo, gente. Até porque, deixa eu ver se vai. Olha aqui, pessoal. Isso aqui tudo coberto com material. E sem contar, turma, e como eu disse para vocês, né? Não existe almoço grátis. Colocaram fraldão por cima do podre, pessoal. Olha aí os furos. Ah, complicado, né, gente? Complicado mesmo, mas vamos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. É que com uma mão também complica, né? Aí vamos virar aqui para vocês entenderem agora. Então, aqui, pessoal, onde apodreceu, ó. Deixa eu virar ao contrário. Aqui onde apodreceu, passou para a chapa de fora aqui, ó. Passou para essa chapa aqui, turma, ó. Então essa quina, tanto a folha quanto todo esse L aqui, morreu, pessoal. Não tem o que fazer. Claro, e sem contar esse lado de cá da estrutura que eu já tinha mostrado para vocês aí, né? Mas no contexto geral, turma, no contexto geral, é uma tampa bem boa. É um capu bem bom mesmo. Claro, para uma peça de 1978 ou 77, não sei qual o ano do carro que foi tirada essa peça aí, dá para dizer no contexto geral que tá bom, tá bacana, tá legal. Dá para encarar, né, pessoal? Então, turma, qual vai ser a jogada agora, tá? Aqui eu tenho duas opções, tá? Como se trata já de uma... Se trata de uma reforma aqui, tá, pessoal? Deixa eu sair aqui debaixo da lâmpada, porque também já tá noite. Olha o estado que tá o meu óculos, gente, ó. Eu tô vendo vocês embaçado. Como já tá noite, eu passei o dia aqui em função dessa... Opa! Eu passei o dia em função aqui dessa tampa, tá? Aqui eu tenho duas opções, tá, pessoal? Primeiro, eu faço o remendo convencional, certo? Porque, pessoal, aqui é uma reforma, tá? Eu faço um remendo convencional, que não seria o ideal, tá, turma? Ou eu desmonto essa tampa, como eu fiz lá no nosso Corcel, para refazer essa estrutura que está podre e já refazer o reparo do pano que está podre, né? Mas aí, pessoal, já vem o primeiro empecilho, tá? Da tampa. Eu tenho que comunicar ao proprietário, gente, para ver o que ele vai me dizer, para ver o que vai ficar melhor em fazer nessa tampa aí, para mim poder seguir, gente, porque é uma reforma desse Chevette aqui, não é uma restauração. Se fosse uma restauração, gente, sem sombra de dúvida, já removi a tampa, já sei dos BOs, já está bem visível já os BOs da tampa, automaticamente eu já ia desmontar ela, remover, né? Tirar a estrutura da folha já para fazer as peças necessárias, fazer limpeza, tratamento de chapa, né? Mas como é uma reforma, gente, então eu tenho que passar para o cliente para ver o que ele vai me dizer. Tá, gente? Então, agora daqui eu entro em contato com o cliente, não agora, porque já são 7 horas, 7 e poucas já da noite também, né? Mas amanhã de manhã, primeira hora, eu já entro em contato com o cliente, já explico, já mostro a situação da tampa, claro, né, pessoal? Lembrando que essa tampa tá 1000% melhor do que a tampa do carro. Porque a tampa do carro eu ia ter que fazer praticamente a estrutura inteira, né? E essa tampa aqui são alguns reparos que eu tenho que fazer, né? Até porque a princípio, tá, pessoal, era só um buraco. E de um buraco virou
o que eu estou mostrando para vocês aí. Então eu sou obrigado a passar para o cliente e explicar para o cliente, né, para o proprietário do carro, para ver qual vai ser o retorno dele e para ver o destino agora dessa tampa aqui do nosso porta-mala. Tá, pessoal? Então, como já está tarde, amanhã eu já entro em contato para vocês, vai ser 2 segundinhos, e assim que a gente tiver o resultado aí, o retorno aqui do nosso cliente aqui, do nosso proprietário do Chevette, tá aqui o bichinho, bora de novo e eu já conto para vocês aí o que a gente vai fazer com essa tampa. Tá, pessoal? 2000 anos depois. Bom, turminha, depois de alguns dias, não muito, graças a Deus, né? Então, recapitulando, tá aqui a tampa do nosso Chevette 78. Temos novas. Conversei com o proprietário, expliquei, mandei foto, vídeo, lá. Em questão a tampa aqui do nosso Chevette. Então, o que nós vamos fazer, tá, pessoal? A gente vai desconstruir essa tampa para fazer todos os reparos dela. Claro, não é muita coisa, mas tem que ser feito, né? Vamos desconstruir essa tampa para fazer os reparos dela e deixar a tampa zeradinha, como foi o caso lá do nosso Corsel 75. Tá, pessoal? Então eu vou me organizar aqui, porque eu aproveitei ontem para mudar mais uma vez os carros de lugar. Aí já botei o golzinho para dentro, que ele estava aqui no portão. Então eu vou me organizar, ajeitar a mesa que eu uso para trabalhar e bora lá então começar a fazer desmonta dessa tampa para a gente ter uma noção de como tá a estrutura por dentro também, né, gente? Tá, turminha? 2 segundinhos e eu já volto aí, bora lá desmontar essa tampa.
Bom, pessoal, depois de muito custo, consegui soltar a estrutura aqui da folha, pessoal. Pensa numa estrutura que deu trabalho para soltar. Apesar de estar podre aqui nos cantos, mas a vedação dela muito bem feita. Claro, isso aqui, pessoal, antes de mais nada, antes que fale, porque tu veio, barará, barará. Gente, quando tu tá desmontando uma peça, ela sempre vai, tanto que a folha, ela tem o contorno do carro e aqui ficou reto, porque aqui, pessoal, fazer esse jogo aqui para poder soltar, né, gente? Mas, primeiras impressões, tá? Vamos descobrir junto, porque eu não separei as peças ainda. Estou separando aqui com vocês. Então, vamos largar aqui. Vamos pro pano. Olha aí, pessoal. O pano a princípio bem íntegro. Claro, tirando o canto aqui que tá podre. Aqui que tá querendo... Opa! Tá querendo dar um podrezinho também. Mas... no contexto geral aqui, gente, desse pano, é limpeza, fazer o cantinho lá, descobrir esse cantinho aqui também, mas no contexto geral, o pano é show de bola, gente. Muito bom mesmo, gente. Deixa eu tirar ele pra cá. Vocês não vão reparar, tá, gente, que eu tô meio sem jeito aqui com a mão hoje. Então vamos para estrutura. Parará. Tudo bagunçado. A vida como ela é. Olha aí, turma. Olha o estado dessa estrutura por dentro, pessoal. Incrível Futebol Clube. Aqui também, olha aí, gente. Isso que tá sujo, não passei a escova para limpar. Na hora que eu passar a escova, meu Deus. Olha aí, pessoal. Que loucura. E o cantinho aqui também. Opa, tô fazendo sombra aqui. E o cantinho também, gente. Que é
esta ponta aqui e a ponta de lá, pessoal. Mas no contexto geral, gente, em vista da outra tampa, com essa aqui, com essa estrutura aqui e com essa folha pro nosso 78, eu tô rico, gente. Tô rico mesmo. Então, pessoal, qual vai ser a jogada, tá? Deixa eu virar aqui para tentar usar as peças de fundo, né? Qual vai ser a jogada aqui, tá, pessoal? Fazer toda a limpeza agora interna da estrutura, fazer a limpeza interna da folha, da chapa, para ver o que a gente vai encontrar e começar a fazer os reparos, tá, pessoal? Aqui, turma, ó, para vocês não se apavorarem, tá? Aqui, ó, desbeiçou no tirar, tá, pessoal? Mas não quer dizer porque a gente tem que reestampar a peça, a gente tem que trabalhar a peça. Então isso aqui, ó, de desbeiçar, tá, pessoal? Deixa eu virar ela ao contrário aqui. Isso aqui de desbeiçar a peça é o que eu sempre falo para vocês quando vocês estão desmontando, vocês estão descravando uma peça para poder aproveitar. Ela nunca vai sair perfeita, ela vai sair sempre desbeiçada, sempre torta, esmagada, amassada. Então a gente tem que reestampar a peça para poder aproveitar, tá, gente? Até porque a vida não é um morango, então nada é perfeito e não existe almoço grátis, tá, pessoal? Ia ser muito fácil a gente conseguir despontar uma peça, conseguir soltar uma peça sem ter empeno, sem ter amassa, sem ter dobra, sem ter nada. Isso aí é 1 em 1000 na vida, né? Ainda mais quando a gente está recuperando uma peça de um carro de muitos anos, tá, pessoal? Claro, vale também para os carros de agora, porque não foge a regra, tá, turma? Então, qual vai ser a jogada, tá? Vou limpar essas peças por dentro agora. Não agora, porque já levei quase que a tarde toda separando essas peças aqui, porque eu briguei muito com essa tampa, tá, pessoal? Agora já é 5 e pouca da tarde, né? Mas vou limpar essas peças por dentro agora, tanto a estrutura quanto a chapa, e bora lá começar a fazer os reparos da estrutura, fazer os reparos da chapa, para a gente fechar de novo a tampa e poder gabaritar de novo, gente, essa entrada de mala, gente, tá? Infelizmente é algo que aconteceu, porque como vocês já acompanharam e eu comentei para vocês, essa entrada de mala aqui, eu reconstruí ela, eu gabaritei ela pela tampa velha, que estava muito judiada. Então, como veio essa tampa que está muito melhor do que a tampa que estava no carro, então uma vez a tampa pronta, a gente vai ter que regabaritar essa entrada de mala aqui, que vai dar um retrabalho, né, gente? Mas faz parte, gente, acontece nas melhores famílias, como a gente costuma dizer, tá, turminha? Então eu vou limpar essas peças aqui, deixar elas 100% limpinha. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o que eu vou encontrar, se vai aparecer alguma coisa a mais ou se vai morrer nessa situação aí. Espero que seja só isso, né, gente? Porque como eu já limpei pelo lado de fora, então, por dedução, o lado de dentro também não vai fugir muito a regra, né? Então, daqui a pouco eu volto com essas peças limpas aí, para mostrar para vocês e a gente já começar a fazer as primeiras peças aí de reparo, não só da folha, quanto da estrutura aqui. Tá, pessoal? Bom, turma, seguindo aqui, tô no dia seguinte. Hoje tô com o portão aberto, tá, gente? Que apesar do arzinho que tá lá na rua, pelos galhos que estão se mexendo, tem um arzinho na rua, mas pensa no calor, gente. Hoje tá insuportável a coisa, né? Bom, pessoal, então tá aqui a estrutura... Opa! Tropecei na mesa. A estrutura da tampa da mala do Chevette já toda limpa. E como já era de se esperar, não tivemos
Olha lá meu piá escondido lá, de capacete, só falta a moto. Mas voltando, gente, como já era esperado, não tivemos tanta surpresa quanto, tá, pessoal? Olha só o estado aí, turma. Complicado, né, pessoal? Lembrando, tá, que essa tampa tinha um buraco aqui, ó, por aqui, assim, mais ou menos. Que quando o proprietário me trouxe essa tampa, eu passei já na hora a nossa escova rotativa aqui, né? Que eu chamo ela de dedo duro, porque qualquer problema, qualquer defeito, qualquer corrosão a mais que tiver na chapa, essa escova aqui, gente, recomendo, tá? Essa escova muito boa para entregar qualquer problema, qualquer defeito na chapa. Eu chamo ela de dedo duro, né? Porque o que o flap não consegue mostrar é essa aqui, gente. Olha aí como ela é. Essa aqui não tem choro para ferrugem, né? Então aí, pessoal, olha a situação. Complicado, gente. Olha aí, bem de pertinho para vocês poderem ver. Complicado mesmo. Mas como eu comentei para vocês, tá? É só esta ponta aqui, ó. Aqui também. Olha aí, gente, começando a brocar. Aqui ainda tem, entre aspas, tá? Salvação, tá, pessoal? Mas como aqui já esgaçou o buraco, então a gente faz esse L aqui de volta, porque esgaçou, né? E o lado esquerdo, pessoal, que aparentemente não tinha nada, nesta ponta aqui, ó, olha aí. Que loucura, pessoal. Aqui esse lado também, porque o lado de baixo aqui, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu fixei essa estrutura, ela já tá parafusada no carro, tá? Deixa eu ver se eu seguro aqui direitinho. Olha aí, turma. Mostrando mais uma vez aí pra vocês, ó, como tá brocado esse lado. Então, qual vai ser a jogada, tá, turma? Fazer esses reparos, tá? Aí vocês vão se perguntar, mas vai ter que mexer na estrutura, porque não fez a tampa que veio com o carro. Por quê, pessoal? A tampa que veio com o carro, tá? Para vocês poderem entender a termos de estrutura, que aqui fica bem visível agora para vocês poderem entender. A tampa que veio com o carro, a termos de estrutura, aqui para trás, onde faz a fixação, tinha estrutura. Tinha, não tem, né? Porque eu não desmontei a tampa. Essa parte traseira aqui da tampa, estruturada, e aqui também. Só não me engano se é o lado direito ou o lado esquerdo, que essa chapinha aqui, ó, soltou e tá correndo dentro da tampa. Mas é um dos dois lados, tá? Só que o restante, pessoal, todo esse contorno aqui, ó, todo esse contorno aqui, ó, tudo, pessoal, não presta mais. E sem contar que a folha de tampa também foi muito mexida, então não vale a pena. Não ia valer a pena fazer praticamente a tampa do zero, uma tampa que ia me dar o quê? 30%, 25% de chapa boa e o restante ter que fazer, sendo que tem no mercado ainda para vender essa tampa, tá? Deixa eu pegar aqui a chapa para vocês, que eu coloquei ela para cá. Vamos lá, vamos junto, pessoal. E aqui a folha da tampa, tá? Como eu comentei para vocês, né? Essa quina aqui a gente vai ter que fazer. Claro, a folha aqui, tá, pessoal, ó, as bordas já estão todas elas rebatidas já, tá? Já tá tudo certinho, as bordas aqui alinhadinho. Olha, aqui é material que a escova não alcançou, tá? Mas essa quina aqui, ó, esse quadrado aqui, vamos dizer assim, ó, aqui a gente vai ter que refazer. Não tem choro. Mas comparado à tampa que estava no carro, né, pessoal?
Essa aqui, em conjunto com a estrutura, tá, ó, 0 km, tá? 100% mesmo. Outro detalhe, tá, pessoal? Que eu já tinha comentado para vocês, mas tocando de novo no assunto, tá? Estrutura. Então, o que que acontece? Nessa estrutura, tá, pessoal? A partir do momento que eu colocar essa folha aqui, esta borda corre 1 milímetro para cá e esta borda 1 milímetro para cá. Então, o que que vai acontecer, tá, pessoal? Vai acavalar, tá? Aqui vocês podem ver pelo gap, ó, que tem uma grande diferença aqui do gap, ó, para cá. Aqui ele vem fechando, tá, pessoal? Ele vem fechando. Aqui tá relativamente parelho, ó, de fora a fora. Aqui tá relativamente parelho de fora a fora, ok. Mas o outro lado, turma, aqui não dá para contar porque aqui é podre, então essa ponta aqui entrou, tá? Mas este outro lado, pessoal, mesmo sem a folha, ó, tá acavalado. E aqui não casou a curva aqui, ó, não casou o gap aqui nessa curva, ó. Então esse é um segundo problema que eu vou enfrentar aqui nesse nosso Chevette aí, infelizmente, pessoal. E por que segundo problema, tá, gente? Porque essa abertura de mala aqui, tá, turma? Como vocês se lembram, tá? Nos vídeos anteriores aqui do nosso Corcel. Opa, perdão. Eu tô com Corcel na cabeça porque o próximo da fila agora, em questão de horas de trabalho e conteúdo também, tá, gente? É o Corcel ali, então eu já tô mirabolando como eu vou fazer, então não saiu. Mas no caso aqui, ó, Chevette 78, voltando pro Chevette, tá? Então o que que acontece, tá, pessoal? Como vocês viram nos vídeos anteriores do nosso Chevette, essa traseira aqui, pessoal, foi praticamente 100% reconstruída, tá, gente? Traseira, a saia de baixo, as laterais, entrada de mala, alojamento do vigia traseiro, o tampão que fica entre o vigia e o banco traseiro. Então, praticamente 100% dessa traseira a gente teve que reconstruir. Claro, salvo dito, assoalho, longarina, que também foi a mesma vibe, a gente teve que fazer do zero também. Só que o que que aconteceu, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, tá? Quem tá pegando esse vídeo no meio do caminho aí. Só o que que aconteceu? A gente fez toda essa traseira baseado pela tampa velha, certo, gente? E a tampa velha é podre, cheia de defeito, com M retrabalho que foi feito na tampa. E como era a tampa que eu tinha no momento, pessoal, para mim poder reconstruir esta traseira, tá? Eu fiz toda ela, eu ajustei essa traseira pela tampa. Vão de abertura, os gaps, alinhamento, tudo foi ajustado pela tampa velha. Então agora, uma vez pronta essa tampa aqui, essa estrutura e a folha aqui da tampa, tá, pessoal? Uma vez pronta, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que repartir pro retrabalho. Vou ter que abrir tudo isso aqui que já está pronto, toda essa entrada de mala aqui, eu vou ter que praticamente abrir para mim poder reajustar com a tampa que o cliente me trouxe. É uma tampa, comparado com a do carro que veio, é uma tampa muito boa mesmo, né? Tem retrabalho, tem retoque, tem podre, tem escaruncho, tem, gente. Mas comparando a tampa que veio do carro, é uma tampa de concessionária, né, gente? Para um carro de 1978, não dá nem para querer questionar, tá, pessoal? Então, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou tomar um arzinho, até porque já tá tarde. E o dia hoje, como foi muito quente,
eu vim para a oficina agora na parte da tarde, né? Para mim poder fazer a remoção interna da estrutura e a limpeza da tampa também, né? Limpar todo mundo na realidade, né? Mas principalmente a estrutura aqui, tá? Que é o meu foco até então. Então o que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou tomar um arzinho, vou ver se eu sigo aqui ainda hoje, agora nesse restinho de tarde, porque já são 4 e pouquinho da tarde, quase 5 horas, né? E bora já começar a fazer os primeiros reparos dessa estrutura aqui, para depois a gente fazer a remonta da tampa, tá, pessoal? Então eu vou tomar um arzinho. Não vou nem tomar meus 2 dedinhos de café porque tá muito quente. Vamos partir aí para uma água bem gelada ou então uma coca bem gelada. Daqui a pouco eu volto aí, tá, pessoal? Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that